Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 10, na segunda parte do livro, na pergunta 576. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento. Então, será que isso é o destino, a predestinação? E aí, os espíritos respondem: algumas vezes assim é. Então, pode ser que uma pessoa, antes de nascer, né, traga uma importante missão com ela e tenha conhecimento dessa missão também, tá? Algumas vezes sim. Quase sempre, porém, o ignoram. Então, na maior parte das vezes, essas pessoas que trazem consigo uma importante missão antes mesmo de nascer, elas não têm conhecimento dessa missão. Baixando a terra, no momento que elas encarnam, colimam um vago objetivo. Então elas começam a imaginar esse objetivo, né? Mas é uma coisa bem vaga. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para o caminho, para a senda, onde devam executar-lhe os desígnios. Então, Deus vai colocar as pessoas dentro do ambiente aonde elas executarão a vontade de Deus. Pergunta 577. Quando o homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido? E aqui vem predestinado? Ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Então a pergunta é a seguinte: quando o homem faz alguma coisa, essa coisa que ele vai fazer sempre de acordo com a missão que ele recebeu antes de nascer? E será que vem predestinado também a isso? Ele já vem com esse destino marcado, traçado? Ou será que o homem faz alguma coisa? Quando ele faz, pode suceder que ele tenha recebido essa missão que não estava escrito para ele fazer. E aí, os espíritos respondem o seguinte: nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. Então, aqui na pergunta, Kardec falou assim: quando o homem faz alguma coisa útil, não é? Então, qualquer coisa que ele faça útil, será que é sempre uma missão ou pode uma missão predestinada ou pode ser algo que vem do acaso, né? Então, os espíritos respondem: nem tudo útil, né, que ele está fazendo, ou nem tudo que ele faça, é resultado de uma missão, nem uma missão que tenha sido predestinada. A miudade, às vezes, é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Então, né, quando o homem faz algo útil, um espírito pode estar se utilizando disso para acontecer essa coisa útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, né? Que ele próprio escreveria se ele estivesse encarnado. Então tem lá um espírito desencarnado que acha que deve ser escrito um livro. E aí ele vai procurar então o escritor mais apto, né? O escritor com mais habilidade a lhe compreender e executar o pensamento. Então ele precisa de um corpo, de uma pessoa com capacidade, habilidades para escrever o livro. Então ele vai procurar essa pessoa. O que ele vai fazer? Ele transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra, tá? O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal,
né? Quando nossos corpos físicos estão em repouso, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, com aquele desencarnado, entendendo-se os dois acerca da execução da obra. Pergunta 578. Poderá o espírito, por própria culpa, né, falir na sua missão? Então, será que o espírito falha, ele erra, ele pode perder, ter uma missão que ele não vai cumprir? E aí, os espíritos respondem: sim, pode sim, se não for um espírito superior. Então, isso acontece muitas vezes com espíritos inferiores. Que consequências lhe advirão da sua falência? Se ele perde, se ele não consegue completar a missão, se ele não faz a missão, se ele erra, quais são as consequências? E aí os espíritos respondem: terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição, começar de novo, né? Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Pergunta 579. Pois se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender, como a gente pode entender que Deus confia missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? E a resposta é a seguinte: não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sábio, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Então, os planos de Deus, ele não confia em espíritos que abandonem no meio do trabalho esses planos, né? Porque Deus já sabe, quando o espírito pede uma missão, Deus já sabe se ele vai conseguir ou não vai conseguir completar, né? Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido, né? Nós não temos conhecimento do futuro, Deus sim. Pergunta 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões, tem medos idênticos, apreensões idênticas às de outro espírito que o faz por provação? Então, um espírito que está sofrendo uma prova e um espírito que está desempenhando uma missão, os dois têm medos iguais? E aí a resposta é: não tem medos iguais, porque traz a experiência adquirida. Então, quem completa missões, quem está desempenhando missões, tem experiências que o outro que está sofrendo uma provação, uma prova, não tem. Pergunta 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, né? Homens que iluminam a humanidade desempenham missão, certamente, que o iluminam, né, com a luz do gênio, né? Iluminam a humanidade com a luz da genialidade, da sabedoria. Entre esses homens, entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? E aí os espíritos dizem: como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, é importante, mister se faz levar em conta as circunstâncias. Devemos levar em conta todo o contexto. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem e, assim, o ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado, tá? Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou dessa leitura, dessa explicação, deixa o seu feedback, deixa o seu recado pra gente, dá um like no nosso vídeo, dá uma curtida no nosso vídeo, pra gente saber se o nosso trabalho está indo bem ou precisamos de mais alguma coisa, né?
Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, deixe suas perguntas nos comentários abaixo do vídeo, porque a sua pergunta, a sua dúvida pode ser a minha, pode ser a dos nossos amigos. Se você acha esse conteúdo importante, necessário, e tem pessoas que compartilham das mesmas ideias que você, compartilhe nosso conteúdo. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, o nosso canal e ajuda a elucidar as pessoas que têm dúvidas a respeito disso. Se você ainda não se inscreveu, a gente tem um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. No YouTube você pode apertar o sininho para receber notificações, escolher a playlist que você gosta mais dos assuntos, dentre os assuntos, está todo organizado ali para você. No Instagram a gente tem os diapositivos, as reflexões diárias, né, juntamente com os vídeos. E no Facebook também. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.